Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do Ministério Infantil da Igreja Evangélica Batista em Ferreira e todo mundo aí que tá assistindo aqui esse vídeo com a gente, tá? Galera, antes de começar o tema de hoje, a nossa reflexão, eu queria que vocês pensassem num assunto e depois no final desse vídeo a gente vai voltar a falar desse assunto, tá bom? Tá combinado? Então eu queria que vocês pensassem no seguinte: se você fosse muito, muito rico, pensa aí também, tá, Giovana? Se você fosse muito rica, se você fosse muito rico, o que você gostaria de ter? O que você compraria? Qual seria a sua prioridade? Pensa nisso e lá no final do vídeo, pensa com coração mesmo, tá bom? Não precisa falar, eu gostaria de ajudar as pessoas na África. Não, pensa no que você gostaria se você fosse muito rico, beleza? E aí depois a gente volta e a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? E como diz essa música hoje que a gente iniciou aqui o nosso vídeo, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Então, no final de tudo isso aqui, a moral da história vai ser essa, tá bom? Que o mais importante é que a gente reconheça a nossa necessidade, que a gente saiba ajudar, que a gente saiba receber ajuda, tá bom? E que a gente dependa, acima de tudo, do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E eu queria contar para vocês hoje a história de um garotinho, um menino que era pobre e que sonhava em ser um menino rico. E aí, o sonho dele aconteceu, tá, gente? Mas aconteceu na cama, tá bom? Então ele dormiu e aí ele sonhou que um parente muito distante tinha morrido, tinha deixado uma herança, né? E aí essa herança que esse parente deixou esse garotinho com muito dinheiro. Ele ficou muito rico. E aí ele começou a comprar coisas, Gi. Várias coisas. Comprou barco, comprou carro, comprou empresas, começou a ter um monte de funcionário. E aí comprou sítio, comprou casa na praia. E esse menino ele começou a gastar o dinheiro desenfreadamente. E aí sempre quando ele ia dormir, no dia seguinte ele já falava: meu Deus, o que eu vou gastar o dinheiro amanhã? Eu não consigo mais pensar em como eu vou gastar o dinheiro amanhã. E aí ele começou a ver que ele foi se afastando de Deus, porque ele não tinha mais tempo. Ele tinha que cuidar das coisas que ele comprou. Comprou um barco, o que é que ele tem que fazer? Preciso usar meu barco. Eu preciso ir lá no sítio que eu comprei. E a casa de praia, eu preciso ir lá. E aí sempre que ele tinha tempo para ir lá, era o tempo de ir para a igreja, né? E aí esse menininho acordou. E aí coincidentemente ele acordou no horário de ir para a igreja, né? Então ele percebeu que talvez ele não estivesse preparado para ter essa quantidade de recursos, para ter essa riqueza, tá? Só deixar uma coisa muito clara aqui pra gente, tá, galera? Não é problema nenhum ser rico e não é problema nenhum ser pobre, mas a questão é como a gente lidar com isso. E o que a gente quer deixar de mensagem para você é que tanto a riqueza quanto a pobreza são coisas passageiras, são coisas que estão aqui na terra. A gente não vai levar isso lá para o céu. Lembra do que eu comentei no começo do vídeo?
O que você pensou em comprar caso fosse muito rico? E aí vem a seguinte pergunta: você vai levar isso com você para o céu? Essa é uma pergunta que a gente precisa nós mesmos refletirmos, tá bom? Então, assim, não é a questão da riqueza ou da pobreza. Tiago, em seu livro, fala muito sobre a questão da ajuda ao próximo, né? Que você precisa fazer obras, que as obras são importantes, que é necessário você ter recursos para poder dar esse auxílio, porque isso faz parte do nosso ser cristão. Mas o que eu queria dizer para vocês é que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sempre vai dar para nós o suficiente para que nós não venhamos a abandonar a sua palavra, tá bom? Tem uma outra situação e às vezes a gente não consegue reconhecer isso, não consegue perceber esse erro que nós estamos cometendo. Então, tem uma situação, Gi, uma outra história, que diz o seguinte, tinha um cara que estava no leito da morte, né? Ele estava com uma doença terminal, estava com câncer terminal, e aí ele estava a poucos dias de falecer. E aí ele olhou para o lado dele, né? Tinha um outro paciente que ele estava na cadeira de rodas, estava tendo alta, e ele falou assim: nossa, mas que inveja que eu tenho deste cara que está na cadeira de rodas, porque ele vai viver e eu não, vou ficar aqui no hospital e vou morrer. E aí esse cara da cadeira de rodas desceu pelo hospital, estava na calçada e viu uma pessoa caminhando, né? Estava caminhando para ir trabalhar. E aí ele olhou para aquela pessoa e falou assim: nossa, mas que inveja que eu tenho dessa pessoa que está caminhando. Ela consegue caminhar, as pernas dela funcionam, e eu aqui, preso nessa cadeira de rodas. E aí a pessoa que estava caminhando olhou e viu uma pessoa passando de bicicleta, gente. Ela falou: nossa, como eu queria ter dinheiro para comprar uma bicicleta. Enquanto esse cara tá aí, rodando de bicicleta, estou eu aqui a pé, indo trabalhar. E aí esse rapaz de bicicleta estava atravessando a faixa de pedestre e viu uma pessoa de moto. E ele falou assim: mas que inveja que eu tenho dessa pessoa que está de moto, porque ela não precisa pedalar, e nas ladeiras ela não precisa descer para empurrar, ela consegue subir. Que inveja que eu tenho desse motoqueiro. E aí o motoqueiro parou no farol, Gi. E aí viu um cara num carro bem velhinho. E aí ele falou: que inveja desse cara que tá no carro, porque eu, quando eu tô de moto, eu pego chuva. Tá chovendo, eu me molho inteiro. Enquanto ele não, tá aí dentro do carro, no seu maior conforto. E aí o cara do carro olhou pro lado e viu um outro cara com um super carro. Nossa. E aí falou pra ele assim: nossa, mas que inveja, eu com esse carrinho velhinho, né? Gastando dinheiro com gasolina, enquanto você tem um carro a diesel, 4x4, né? Zerado, não dá nem manutenção. E aí esse cara do carro olha pro lado e vê um helicóptero passando em cima e fala: que inveja desse cara do helicóptero, porque ele não pega trânsito. E eu não, tô aqui morrendo nesse trânsito. Então, gente, a moral da história aí, muitas vezes a gente não está satisfeito com o que a gente tem, enquanto muitas pessoas sonham em levar a vida que nós levamos. Então não importa se você é rico ou se você é pobre, porque todas essas coisas, elas são passageiras. E a gente tem que entender que são coisas passageiras. O importante é que a nossa dependência tem que estar em Cristo e que a gente precisa ajudar-nos uns aos outros como irmãos, tá bom? Então vamos finalizar. Você viu como era a música lá no começo? Vamos finalizar, Gi, cantando mais uma vez. A Gi vai fazer os gestos. Vocês podem acompanhar os gestos dela, tá bom? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem
tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Mais uma. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Valeu, galera. Tchau, tchau.